Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aito e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Le recenti notizie sulla guerra in Ucraina, anziché portare sollievo e speranza, attestano invece nuove atrocità, come il massacro di Bucha. Crudeltà sempre più orrende, compiute anche contro civili, donne e bambini inermi. Sono vittime il cui sangue innocente grida fino al cielo e implora: si metta fine a questa guerra, si facciano tacere le armi, si smetta di seminare morte e distruzione. Preghiamo insieme su questo. O Papa Francisco e a revolta perante as imagens que chegam da Ucrânia e as notícias também das atrocidades neste país em guerra. Provavelmente nunca tínhamos olhado com atenção para a Ucrânia antes de 24 de fevereiro, quando os primeiros soldados, os primeiros tanques russos cruzaram a fronteira, dando início à invasão, dando início à guerra. Desde então, provavelmente para muitos, o povo ucraniano tem-se revelado extraordinariamente corajoso, tem-se revelado mesmo como um exemplo. E a Igreja tem estado também exemplar pela forma como, desde a primeira hora, tem estado ao lado dos mais necessitados, nas trincheiras, nos bunkers, nas caves transformadas em abrigos. E tem denunciado também as atrocidades, os massacres, o sangue dos inocentes. Como fez o Papa Francisco quando se referiu ao massacre em Bucha, uma cidade perto de Kiev, onde foram encontrados os corpos de mais de 70 civis mortos, espalhados pelas ruas, depois dos soldados russos terem abandonado a região. E desde então, novos massacres têm vindo também a ser conhecidos. A Ucrânia, por causa da guerra, vai estar em foco no programa de hoje, em que vamos ter, como é habitual, a presença da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Mas não vamos falar apenas da Ucrânia. Na viagem à volta do mundo que estamos prestes agora a começar e que fazemos aqui todas as semanas, vamos também à África, ao Sudão do Sul, Nigéria e Camarões, e ao Médio Oriente, à Síria e ao Líbano, onde, aliás, a Catarina esteve numa viagem de trabalho de diretores da Fundação AIS. Já iremos saber tudo sobre essa viagem, mas para já vamos ao primeiro testemunho do programa de hoje. Vamos a um apelo do bispo de Bomadi, na Nigéria. Os telespectadores mais atentos aqui ao nosso programa já devem ter reparado que com alguma frequência nós trazemos aqui histórias e notícias, apelos também relacionados com este país africano. Estamos a falar da Nigéria. E a razão é infelizmente muito simples. A violência terrorista, nomeadamente causada pelo Boko Haram, mas também pelos pastores nómadas Fulani, tem arrastado a Nigéria para um verdadeiro ciclo de destruição e mesmo de morte verdadeiramente brutais. E o bispo de Bomadi veio agora juntar também a sua voz à voz dos que têm denunciado esta situação, Catarina, a que se chegou em tantas regiões deste enorme país africano. Exato, Dom Jacinto Oroko, bispo de Bomandi, numa mensagem que enviou para a Fundação AIS, veio denunciar este número crescente de raptos de pessoas na Nigéria, dizendo que o país enfrenta graves problemas, desde o terrorismo do grupo islamita Boko Haram, como o Paulo acabou de referir, e que é de facto responsável pela destruição de aldeias, de inúmeros ataques às comunidades cristãs, mas também de problemas ao nível, por exemplo, do desemprego jovem. Desemprego jovem que poderá ajudar a explicar de alguma forma a onda de sequestros que está a varrer a Nigéria
e que já se transformou quase numa epidemia de segurança. Sem dúvida, Paulo. Aliás, o Bispo refere a isso como sendo de facto algo de perturbador. Portanto, os elevados níveis de desemprego entre os jovens poderão ajudar a explicar esta onda de violência, com uma sucessão de raptos de pessoas a quem depois se pedem resgates. Nós já o vamos escutar, mas é curioso que o Bispo tenha dito que hoje em dia é muito perigoso viajar pelas estradas da Nigéria, e não porque as estradas estejam em más condições, como normalmente acontece em África, mas por causa precisamente do risco elevado de haver um ataque por grupos armados. Mas o Bispo aproveitou também esta mensagem para agradecer a ajuda que tem sido dada pela Fundação AIS. Sim, o Bispo diz uma coisa de facto muito interessante. Diz que a ajuda da AIS permite mostrar a estas populações que estão a passar por tantas dificuldades, por tanta violência, que elas não estão esquecidas, que elas não estão sós, que elas contam, que nós estamos todos atentos às suas necessidades, aos seus problemas, às suas dificuldades. Vamos então ver essas palavras, esse testemunho, vamos escutar essas palavras, esse lamento e também esse agradecimento do Bispo de Bomadi, uma diocese situada no sul da Nigéria. I wish to say something about the Nigerian situation. The Boko Haram upsurge has really impacted negatively on the economy and of the people, and of course, the added dimension of the herdsmen that are kidnapping and even destroying villages and settlements up in the north, and it has come down to the middle belt, is a very disturbing factor. And of course, we have the added dimension of kidnapping that is spread across the whole country now. Probably they are doing so because of lack of employment for the youth. So this has become a way of employment for them. So it is difficult to travel through Nigeria by road. The international community has not even come to help us in spite of all the turbulence in the Niger Delta. Maybe because they are benefiting from the oil wealth too. This is why I take the opportunity to thank ACN for coming to our help by making our lives a little bit more meaningful by supporting us with projects over there, at least to make the people know that despite all this inhuman treatment, God still cares. So the church in need has really been a source of support for our work. And so thanks to all the donors and the workers here who have facilitated this dream of hope for our people. God bless you. O Bispo de Bomadi agradeceu a ajuda da Fundação AIS à Nigéria, nomeadamente por causa das consequências da violência de um dos mais temíveis grupos terroristas da atualidade, o Boko Haram. Fazendo fronteira com a Nigéria, há um outro país que também conhece os horrores destes terroristas. Estou a falar dos Camarões. Desde setembro do ano passado que este grupo jihadista tem realizado ataques regulares na região norte do país, norte dos Camarões, ataques que estão a semear também o medo entre as populações. Um sacerdote que, por questões de segurança, pediu para não o identificarmos, disse à Fundação AIS, Catarina, que o povo está cheio de medo e também cheio de ansiedade. Sim, Paulo, é de facto mais um relato que nos ajuda a perceber que nesta vasta região de África as populações estão quase que, podemos dizer, por conta própria, sem que ninguém as defenda, face a estes ataques destes grupos terroristas que cada vez são mais e mais violentos. O alarme tem vindo a crescer, especialmente desde que alguns terroristas chegaram à zona de Opaí, situada no alto de uma montanha,
o que conferia, digamos assim, uma aparente sensação de segurança para os habitantes locais. Sim, e na mensagem que o padre nos enviou, ele disse que os militantes do Boko Haram, antes de terem conseguido chegar a esta zona de Opai, mataram pessoas, queimaram casas, levaram roupas, alguns animais, e que em consequência destes ataques as pessoas abandonaram as suas casas, as suas aldeias, especialmente durante a noite, porque é durante esse período que normalmente os terroristas atacam. Neste contexto tão duro, tão difícil, importa explicar, já agora, de forma também sucinta aos nossos telespectadores, que tipo de apoio a Fundação AIS tem dado à Igreja deste país africano. Bom, Paulo, a Fundação AIS aprovou ainda muito recentemente um projeto de apoio a um campo de refugiados para vítimas do Boko Haram em Mindanao, na diocese de Makolo, no extremo norte dos Camarões, o que é muito importante face a esta situação, mas te posso dizer também, por exemplo, e a título de exemplo evidente, Paulo, que foi também apoiada a impressão de 2.000 livros de exemplares da Bíblia para crianças na língua mafta, uma língua local. Dois exemplos distintos da ajuda da AIS para a Igreja dos Camarões. Voltando ao tema, é preciso dizer que o terrorismo é como uma epidemia. Espalha-se, deixa as suas marcas, as suas cicatrizes de medo, destruição e pobreza. Vou agora recuperar uma peça produzida em maio do ano passado pelo Departamento de Comunicação da Fundação AIS aqui em Portugal, mas que se mantém perfeitamente atual. É um apelo em nome das irmãs, em nome das religiosas que estão nos Camarões e que também são vítimas dos terroristas. Algumas destas irmãs já foram mesmo raptadas, mas atenção, nenhuma delas se foi embora, nenhuma abandonou a comunidade cristã. A Fundação AIS pede ajuda para elas. São 300 irmãs, são 300 religiosas que estão nos Camarões. Este é um pedido urgente para socorrer os que mais sofrem em África. Nos Camarões, muitos contam com a sua ajuda. Muitas escolas estão fechadas já há 4 anos devido aos ataques dos terroristas que recrutam crianças para serem soldados e assassinam muitas outras. No meio deste sofrimento, as irmãs permanecem ajudando o maior número de pessoas possível. Cuidam de crianças e trabalham em centros de saúde e hospitais, arriscando diariamente as suas vidas. Estas irmãs já sofreram ataques e raptos, mas permanecem firmes. Tudo o que elas nos pedem é apoio para continuar a sua missão e semear o amor no meio de tantas lágrimas. A Fundação AIS prometeu ajudar mais de 300 dessas irmãs a continuarem a sua missão. Para isso, precisamos da sua ajuda. Por favor, faça agora um donativo ou ligue para o 21 75 44 000. Faça o seu donativo e ajude quem mais sofre. Continuando por África, vamos até ao Sudão do Sul, país que vive um tempo muito especial. No espaço de poucas semanas foi ordenado o bispo de Rumbek, Dom Christian Carlassare, foi a 25 de março, depois de ter sido ferido num ataque no ano passado. E no domingo, 3 de abril, o presidente Salva Kiir e o seu grande rival Riek Machar assinaram um acordo que faz renascer as esperanças de paz, de uma paz mais duradoura para este país, que vai ser visitado pelo Santo Padre já em julho. Uma visita que vai ser, obviamente, acompanhada com muita emoção por Dom Carlassare. Numa entrevista ao secretariado espanhol da Fundação AIS, o bispo de Rumbek diz, Catarina, que fala dos problemas que o Sudão do Sul enfrenta e também se refere ao atentado que foi vítima. É verdade, Paulo. De facto, ele fala tudo isso e consegue ter, apesar de tudo, palavras de esperança para o futuro do mais jovem país do mundo. Ele diz que a população sofre devido aos conflitos, devido à violência, devido à pobreza que tem caracterizado o país nos últimos anos e que a Igreja sofre lado a lado com as pessoas, com a população, especialmente com os mais pobres, com os mais necessitados. O bispo que foi ordenado agora, a 3 de abril, quase um ano depois do ataque de que foi vítima, falou também disso, desse atentado, e referiu, Catarina, que nunca imaginou, nem por sombras, que algo deste género pudesse
ter-lhe acontecido. Sim, ele recordou o que se passou e diz que foi um grande choque, até porque nunca se tinha sentido em risco no Sudão do Sul, apesar de ter estado em locais ou em situações de maior risco. No dia do ataque, portanto na madrugada de 25 para 26 de abril do ano passado, portanto um grupo de jovens, 2 jovens, dispararam contra o bispo, feriram nas pernas, deixando-o hospitalizado durante vários meses. Vamos já ver a entrevista de Dom Cristian Calassare, mas antes, e até para se compreender um pouco melhor as suas palavras, importa falar ainda um pouco do Sudão do Sul. Podemos dizer, Catarina, que o futuro deste país é uma incógnita, e é uma incógnita, e para isso, para percebermos que é uma incógnita que não se pode definir de uma forma clara qual vai ser o futuro, basta olhar para o seu passado mais recente. Sem dúvida, Paulo, e ele fala desde a sua independência em 2011, houve mais tempo de guerra do que de paz, a crise humanitária é brutal, portanto o Sudão do Sul é um dos países com a maior crise de deslocados e de refugiados em África, em todo o continente africano, e para quem nos está a ver, estamos a falar de cerca de 4 milhões de refugiados, e ainda temos a acrescentar que cerca de 60% da população, segundo a ONU, está em risco de insegurança alimentar. Vamos então rever os momentos mais significativos dessa entrevista de Dom Cristian Calassare aos nossos colegas da Fundação AIS de Espanha. Obviamente la población es una población que sufre. Obviamente la población es una población que sufre por el conflicto, sufre inestabilidad, pobreza endémica, la falta de servicios básicos, y entre esta población también hay cristianos. La Iglesia lleva y sufre las mismas heridas de la población, como son la pobreza y las heridas de la violencia, que también están presentes en la Iglesia. De hecho, lo que me sucedió a mí es claramente un signo de esto. Para mí, ese ataque fue un shock, porque en muchos momentos difíciles en Sudán del Sur nunca me había sentido en peligro, porque estaba protegido por la gente, pero ese día me encontré con 2 jóvenes ante mí, apuntándome con un fusil por la noche, sin tener modo de huir. Gracias a Dios, ellos dispararon, pero el Señor guió las balas para que no hicieran demasiado daño. Impactaron en las piernas, en los músculos, pero no impactaron en zonas vitales. Esto que sucedió, yo lo leo como una herida que representa las heridas del pueblo de Sudán del Sur, y que es un momento también de gracia, porque me da la humildad para hacerme pueblo con las heridas del pueblo y volver a levantarme para ser un signo para la gente y mostrar también que uno se puede levantar de nuevo a pesar de las heridas que sufren por un conflicto que no termina, por tantas armas presentes en el territorio, por tantos territorios ocupados por milicias y por tanta gente desplazada. Ante esa desesperación, dar esperanza de que se pueden curar las heridas, que puedes volverte a levantar y caminar en la vía de la paz, se puede hacer todo esto a pesar de todo. Agora vamos até ao Líbano, país que a Catarina visitou há cerca de uma semana, integrada numa comitiva de diretores da Fundação AIS. Nós temos uma declaração muito relevante do patriarca maronita Bekará Boutros Rai, num dos encontros da equipa da AIS com a igreja local. Mas antes de escutarmos, queremos, Catarina, escutar da própria Catarina um balanço desta viagem. Bom, Paulo, foi uma viagem inesquecível e muito emotiva. Nós visitámos hospitais, visitámos escolas, seminários, congregações, famílias cristãs. Também estivemos no Porto de Beirute, onde houve aquela enorme explosão em agosto de 2020. Portanto, estivemos num país que está a atravessar, sem qualquer sombra de dúvida, a maior crise da sua história, e por todo o lado escutámos sempre o mesmo apelo, o mesmo pedido: não nos abandonem, não nos deixem sós.
Dos 4 dias que esteve no Líbano, houve algo que a tenha impressionado mais? Bom, Paulo, talvez o que me tenha mais chocado foi o desespero das pessoas, ver o desespero nos rostos das pessoas com quem nós estivemos. Há tantas famílias que caíram na pobreza extrema, tantas famílias que já não conseguem dar de comer aos seus filhos, que não conseguem, por exemplo, em caso de necessidade, ir a um hospital porque não têm dinheiro nem para pagar ao médico, nem para adquirir os medicamentos necessários. Portanto, é um país que está verdadeiramente destruído, em colapso. Portanto, é o falhanço de um Estado nos seus pilares essenciais, e as pessoas neste momento não conseguem pagar as suas despesas, as suas dívidas. Bom, de facto, só para fazer o enquadramento, o Líbano atravessa, principalmente desde há 2 anos, uma profunda crise, com o colapso do sistema bancário, com uma inflação elevadíssima que reduziu praticamente a cinzas as poupanças das famílias, e esta viagem ao Líbano, Catarina, levou a equipa da Fundação AIS a Beirute, a capital do Líbano, mas também ao Vale Sagrado. Sim, estivemos na capital libanesa, portanto em Beirute, mas também fomos até ao Vale Sagrado, na zona noroeste do país, e fomos ainda a Deir al-Mar, junto à fronteira com a Síria. Em todos estes locais, Paulo, tentámos encontrar-nos com pessoas, e estivemos com pessoas que nos deram a sua visão do que se passa no país, e todas elas nos falaram desta visão de um país que colapsou. Portanto, são pessoas que já não têm recursos para viver dignamente, que já não têm como ir, por exemplo, como disse há pouco, ao hospital, porque não têm forma de pagar nem médicos nem medicamentos. Por exemplo, eletricidade só há 2 horas por dia. Houve muitas pessoas que no passado adquiriram geradores para poderem combater esta falta de eletricidade, mas neste momento também não têm como adquirir o combustível para alimentar estes geradores. Portanto, todos os dias, Paulo, para além de tudo isto, todos os dias continuam a sair pessoas do Líbano. Essa fuga, essa debandada populacional é extremamente grave, pois pode significar mesmo o fim da presença cristã em toda esta região. Sim, é de facto muito inquietante. Podemos dizer que a comunidade cristã está de saída. O Líbano é ainda o último país com uma grande comunidade cristã no Médio Oriente, cerca de 20 a 30% da sua população, mas se as coisas continuarem como estão neste momento, como têm estado nos últimos anos, o futuro vai ser muito, mas mesmo muito difícil, e estamos de facto a assistir ao esvaziar da presença da comunidade cristã nesta região do globo. Como disse há pouco, a equipa de diretores da Fundação AIS, em que esteve também a Catarina, encontrou-se em Beirute com o patriarca maronita Beqara Boutros-Ghali. Vamos agora recuperar o essencial das suas palavras, em que agradeceu a ajuda da Fundação AIS, agradeceu a ajuda e fez um diagnóstico também da situação em que se encontra o Líbano. Che voi tutti avete visto in che situazione si trova, purtroppo. Questo non è il popolo libanese di prima. I libanesi vivevano in dignità, non erano di peso a nessuno, però mi dispiace che i nostri politici in Libano hanno reso il nostro popolo povero, mendicante. E poi, più di questo, stiamo perdendo il nostro popolo. Emigrano, l'emorragia immigratoria. Abbiamo perso e perdiamo tutti i giorni i migliori medici, migliori professori di università, migliori ingegneri, migliori finanziari, perché con la svalutazione della lira libanese davanti rispetto al dollaro, i salari sono diventati una nullità. Immaginate che un dollaro valeva un anno e mezzo fa 1500 lire libanesi, adesso 25.000. Quindi i salari hanno calato giù e tutti sono diventati poveri. E quelli che possono emigrare, emigrano. A
Apesar da pobreza, apesar da desvalorização da moeda, os libaneses sempre receberam refugiados, desde os palestinianos até aos sírios. Tem sido assim desde 1948. I libanesi difatti hanno accolto, non hanno chiuso frontiere. Nel 1948 hanno accolto i rifugiati palestinesi, i profughi palestinesi. E il patriarca di allora, il patriarca Arida, mandò un circolare a tutti i conventi, a tutte le scuole, tutte le università che dipendono dalla Chiesa Maronita, dicendo loro: aprite le porte perché questi sono fratelli nella disgrazia, li dovete accogliere nei vostri conventi, scuole e tutte le proprietà della Chiesa, dal 48. I siriani sono adesso 500.000, i siriani 1,5 milioni sono qui, nessuno ha chiuso frontiere. Dunque, a scapito dei libanesi che vivono nella povertà e non riescono ad alzare la testa, addosso ci sono 2 milioni di profughi e allora la comunità internazionale dicono: va bene, voi libanesi avete l'ospitalità, non abbiamo bisogno di dirci che abbiamo l'ospitalità, però non possiamo più. I libanesi non possono alzarsi, sono poveri. Palavras fortes, não aguentamos mais, somos pobres, disse mesmo agora o patriarca da Igreja Maronita, que fez questão também de agradecer toda a ajuda, toda a atenção que a Fundação AIS tem dado ao Líbano, tem dado à Igreja do Líbano. Per mettere in risalto quello che voi stiate facendo, Church Indeed, quello che i cari benefattori e benefattrici stanno facendo. È una cosa grande che state facendo. È vero che non si risolve il problema del Libano, il problema economico è un problema di cui è responsabile lo Stato libanese, però i benefattori e benefattrici ci dicono la fraternità, la solidarietà, la comunione ed essere vicini. I libanesi, ve lo assicuro, sono molto grati a voi e a tutti quelli come voi. Sono grati per tutto quello che fate, grati per la solidarietà, grati per la vicinanza, grati anche per tutti i doni che state facendo. Dunque, a nome di tutti quanti, io vi dico di cuore un grande grazie. Merci beaucoup. Foi o patriarca da Igreja Maronita num dos momentos da viagem de trabalho de diretores da Fundação AIS ao Líbano. Retomando a conversa de há pouco, Catarina, podemos dizer que uma das consequências práticas da viagem foi o reforço da ajuda da AIS à Igreja Libanesa. Sem dúvida, Paulo. Portanto, o resultado desta visita foi, de facto, foi esta decisão de reforçar este compromisso da Fundação AIS, estar presente no apoio à Igreja local, junto às comunidades cristãs, nomeadamente nas áreas da saúde e da educação, mas também na distribuição, por exemplo, de bens essenciais, bens cabazes alimentares, mas também de medicamentos e outros bens essenciais. E eu gostaria de deixar aqui aos nossos telespectadores este apelo de que não se esqueçam deste país nas vossas orações, não se esqueçam deste país nas vossas ações de solidariedade. O Líbano vai precisar muito, mas mesmo muito, da nossa solidariedade. Falamos do Líbano e não podemos deixar de referir que é muito provável a visita do Santo Padre a este país, ao país dos cedros. A confirmar-se a visita, seguramente que o Papa irá ao porto de Beirute, onde ocorreu a brutal explosão a 4 de agosto de 2020. Apenas 5 dias depois, isto no dia 9 de agosto de 2020, portanto, Francisco falou do Líbano, e falou do Líbano com carinho, mas também com muita preoccupação. Vamos agora recuperar essas palavras. In questi giorni
mio pensiero ritorna spesso al Libano. Io vedo una bandiera del Libano, un gruppo di libanesi. La catastrofe di martedì scorso chiama tutti, a partire dai libanesi, a collaborare per il bene comune di questo amato paese. Il Libano ha un'identità peculiare, frutto dell'incontro di varie culture, emersa nel corso del tempo come un modello di vivere insieme. Certo, questa convivenza ora è molto fragile, lo sappiamo, ma prego perché con l'aiuto di Dio e la leale partecipazione di tutti, essa possa rinascere libera e forte. Invito la Chiesa in Libano ad essere vicina al popolo nel suo calvario, come sta facendo in questi giorni, con solidarietà e compassione, con il cuore e le mani aperte alla condivisione. Rinnovo inoltre l'appello per un generoso aiuto da parte della comunità internazionale. E per favore chiedo ai vescovi, ai sacerdoti e ai religiosi del Libano che stiano vicini al popolo e che vivano con uno stile di vita improntato alla povertà evangelica, senza lusso, perché il vostro popolo soffre e soffre tanto. Agora vamos até Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação, desde esta diocese tão especial, situada no sul da China. Todas as semanas temos também um olhar muito especial sobre a vida da Igreja. O grupo de escuteiros lusófonos de Macau viu aumentar o seu número de membros no passado dia 3 de abril. Lobitos, exploradores, pioneiros e até uma dirigente submeteram-se à cerimónia de promessa, tendo assim uns iniciado e outros dado continuidade à sua caminhada, ao seu currículo escutista. O grupo de escuteiros lusófonos de Macau, ou o GELMAC, é um grupo afiliado do Corpo Nacional de Escutas. Está assim ligado à Igreja Católica e aqui o GELMAC à Igreja Católica em Macau. Há também um outro grupo de escuteiros, os escoteiros, sendo este um grupo diferente, como acontece em todo o mundo. O GELMAC foi fundado em 1997, ainda antes da transferência de Macau para a República Popular da China, contando hoje com 75 escuteiros. É uma das associações, digamos assim, mais procurada pelos pais, nomeadamente da comunidade portuguesa e até, digamos, macaense, uma vez que, e nos últimos anos, a pandemia não tem facilitado as entradas e saídas em Macau, e sendo Macau um território pequeno, os pais têm dificuldade em, de certa forma, ocupar os tempos livres dos seus filhos. O GELMAC nos últimos 2 anos tem por isso tido um papel preponderante e não só tem como que entretido as crianças, como dado alguma formação social, ambiental e de solidariedade a estes jovens, como também feito com que se aproximem muitos deles à Igreja Católica. Foi José Miguel Encarnação, nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos até à Ucrânia, ao encontro de um jovem, quando gravou o seu testemunho sobre a sua vocação. Este jovem era seminarista, entretanto veio a guerra e ele já é diácono. E ainda na Ucrânia vamos continuar também a acompanhar o Diário de Kiev, um olhar muito especial sobre a guerra desde a capital do país. E vamos ainda até à Síria para escutar Regina Lynch, a responsável de projetos deste país que está em crise, como o Líbano, de que já falámos aqui hoje. Tudo para ver depois de um breve intervalo. Até já!
Icona Ulebi, Icona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Icona Ulebi, Icona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. I can sing Our ultimate end will depend on our decision, choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decision, choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception, we need divine protection. Divine protection. Deceit and deception, we need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception, rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception, rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Oh, Kyrie. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, aqui na TV Canção Nova. Eu sou Paulo Aido e connosco está também a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Há pouco falámos da viagem da Catarina e de outros diretores da Fundação AIS ao Líbano. Antes dessa viagem houve uma reunião na Alemanha, a sede da instituição, e essa reunião ficou marcada com o encontro virtual, através da internet, com o bispo de Odessa, na Ucrânia. Foi uma reunião, Catarina, muito emotiva. Sim, Paulo, foi também uma reunião muito emotiva.
Portanto, como sabemos, a cidade de Odessa está no epicentro da guerra na Ucrânia e o bispo Dom Stanislav Skirokoradiuk contou-nos que a cada dia que passa está a aumentar o sofrimento das populações e isso é particularmente visível na sua diocese, na diocese de Odessa. Ele descreveu um ambiente dramático de destruição, de violência, mas disse também que o país não pode parar, não tem outra alternativa senão continuar a lutar pela sua independência e pela sua liberdade. E ele referiu também que a guerra não é contra o povo russo. Exatamente, Paulo. O Bispo de Odessa referiu esse ponto por mais do que uma vez durante a nossa conversa. Portanto, ele afirmou várias vezes que a guerra não é entre ucranianos e russos e lembrou que ambos os povos são vítimas deste conflito armado. Os ucranianos são vítimas desta guerra e o povo russo é vítima da propaganda. Foi a expressão que ele utilizou na nossa reunião. Sobre o apoio disponibilizado pela ajuda à Igreja que sofre, o Bispo mostrou-se mesmo comovido. É verdade, Paulo, e comoveu-nos a nós que estávamos a ouvi-lo e estávamos a vê-lo à distância, mas ele disse que de facto que os ucranianos não irão esquecer do apoio que a Fundação AIS tem dado ao país e que foi mesmo a primeira instituição a oferecer ajuda neste momento tão dramático que está a atravessar a Ucrânia. Muito bem, agora vamos então ao encontro de um jovem, Tadei Volodymyr. Quando ele gravou o seu testemunho, era ainda seminarista. Hoje já é diácono. Quando ele gravou o testemunho, no início do ano, a guerra era uma probabilidade vaga, digamos assim. Agora é a realidade tenebrosa do dia a dia. Tadei, como vamos ouvir já de seguida, agradece a ajuda, toda a ajuda da Fundação AIS. The life of person, it's always built on crisis and on new challenges. And that's good because we can grow up, we can become stronger and stronger. When I was 13 years old, I had teenager crisis. I was a problematic person. I had many conflicts with my friends, with my classmates. It was good for me that I started to visit church, because if I didn't, I would change in a way like using alcohol or even drugs. And now I'm very grateful to God for this opportunity and for this period of my life. God likes jokes, I think, because in high school I decided maybe I would go to the monastery. But the main goal for me is to explore my relationship with God. So I think that after the seminary I will become a priest. Priests who do in the name of Christ. Now I'm finishing my studying in monastic seminary, the only one in Ukraine. Thank you ACN for supporting our seminarians. Outro país em guerra é a Síria. Há 12 anos, aliás, que a Síria não sabe verdadeiramente o que é a paz.
Não é possível esquecer o sofrimento também do povo sírio. E falo deste país, pois Regina Lynch, a responsável de projetos da Fundação AIS, esteve em Damasco, a capital da Síria, numa reunião internacional da Igreja Católica e deixou-nos uma mensagem em que enfatiza precisamente isso. A crise na Síria está pior do que nunca e há aqui até, Catarina, um paralelismo com o que se vive no Líbano, de que falámos ainda há pouco. Sem dúvida, Paulo. Portanto, a Síria vive também mergulhada, tal como falámos há pouco do Líbano, numa enorme crise e a situação arrisca-se agora a passar despercebida aos olhos de todos nós, porque a comunicação social está muito focada, está muito concentrada na situação, na guerra da Ucrânia, e esquecendo, de certa forma, todos os outros conflitos que que continuam no mundo. A crise na Síria é uma consequência da guerra, claro, mas também é uma consequência das sanções impostas ao regime de Damasco. Exato, as sanções e também a inflação afetam, sem dúvida alguma, a vida das populações, ao ponto de já não conseguirem, por exemplo, comprar medicamentos, carne ou leite, mas há também as quebras no fornecimento da eletricidade e há uma escassez também crescente de combustíveis e isto torna ainda mais difícil nesta altura do inverno em que é necessário, de facto, aquecer as casas, porque esta zona também é muito fria durante o período do inverno. Quando esteve em Damasco, na conferência sobre a Síria, Regina tirou uns segundos para falar connosco, basicamente para sublinhar que a situação no país está grave, que tem vindo até a piorar e que é preciso não esquecer os dramas deste povo, os dramas deste país. Good morning from Damascus. My name is Regina Lynch. I am the Director of Projects of Aid to the Church in Need. And we are here, a number of us from ACN, to attend a meeting of the Church of Syria. All the bishops have come together with priests and sisters and laity, to talk about the situation, the humanitarian crisis in Syria, but also to look for a way forward and how we can work better together to cooperate. All I can say is what we have heard these last few days is that really the crisis has worsened. It hasn't improved. So really this is an appeal to the benefactors of ACN. Please do not forget Syria. They need your help, their financial help, but your prayers more than ever. So please, let us remain in solidarity with the Christians in Syria. Thank you. A chegar ao fim do nosso tempo, vamos voltar à Ucrânia, país em guerra desde 24 de fevereiro. Desde então que temos vindo a acompanhar por aqui um trabalho dos nossos colegas da Rádio Santa Rita, produzido pelos jornalistas ucranianos anónimos e com o apoio do Centro de Comunicação da Diocese de Kiev. É um diário dos dias de guerra. Na semana passada nós escutámos o registro de um dia muito especial, o 30º dia de guerra. Correspondeu a 25 de março, quando a Ucrânia e a Rússia foram consagradas ao Imaculado Coração de Maria. Hoje vamos até o dia 1 de abril, o 37º dia de guerra, para lembrar a devoção dos primeiros sábados. E continuamos a falar de Fátima desde a Ucrânia por causa da guerra. Tomorrow will be the first Saturday of April. In the sermon today, the priest told us that the prayer of the first 5 Saturdays of the month is an integral part of the Fatima revelations. Therefore, in addition to the consecration to the Heart of Mary, which we experienced on March 25th, we must also practice this prayer in order to atone for the insults inflicted on the Immaculate Heart of Mary. This prayer has several components: confession and communion on the first Saturday, 15 minutes of meditation on the mystery of the Rosary, and the prayer of one part of the Rosary. All this must be sacrificed in order to compensate for the insults inflicted on the Virgin Mary. There are 5 of them: the image of her Immaculate Conception, the image of her virginity, the image of her divine motherhood when she is recognized only as a human mother,
all images through which indifference, contempt, even hatred of the Blessed Mother, and the blasphemy of those who directly despise her in holy images. Dear brothers and sisters, I invite you to take part in the prayers of the first Saturdays of the month, to repay the heart of our beloved Mother for the contempt with which she is offended. A spiritual diary from Ukraine, produced by Rita Radio, Norway. Mesmo a fechar o programa, apenas uma palavra, Catarina, para a necessidade de se auxiliar a Fundação AES para que ela possa dar resposta a todos os pedidos de ajuda que chegam da Ucrânia e também de todos os países de que falámos hoje por aqui, a Síria, o Líbano, Sudão do Sul, Nigéria, Camarões. Claro que sim, Paulo, e para que a Fundação AES possa de facto dar resposta a todos os pedidos de ajuda, são precisas mais e mais pessoas que nos auxiliem para que nós possamos auxiliar de facto esta igreja que sofre no mundo. Portanto, quantos mais benfeitores nós tivermos, mais projetos poderemos apoiar, e de todos os países que referiu chegam-nos pedidos de ajuda. É verdade, mas acima de tudo, Paulo, chegam-nos diariamente estes pedidos de oração por todas estas comunidades que estão a passar por tantas dificuldades. E é isso que eu hoje gostaria de apelar, de deixar aqui esta mensagem que gostaria de deixar aos nossos telespectadores como palavra final. Portanto, eu gostaria de pedir aos nossos telespectadores que quando rezassem, não se esqueçam nas vossas orações destes países que falámos aqui hoje, da Ucrânia, da Síria, do Líbano, da Nigéria, dos Camarões, enfim, de todo o mundo onde há esta perseguição, onde a Igreja está a sofrer e que precisa muito das nossas orações. E não nos podemos esquecer que em muitos países, ser cristão é de facto um ato de coragem diário e eles pedem as nossas orações e nós não os podemos esquecer. E não serão esquecidos, é por eles que fazemos todas as semanas este programa de televisão, é para eles mesmo que trabalhamos todos os dias. Paulo, sem dúvida que é muito importante a ajuda de todos e por isso eu desafio também a quem nos está a ver neste momento para nos contactar, seja através do telefone, seja através da nossa página na internet e dizer que quer ajudar estes projetos da Fundação AES. Não se esqueça, primeiro que tudo, reze por todos estes cristãos que são perseguidos, que estão a passar por muitas necessidades, mas também não se esqueça de entrar em contato connosco e dizer que quer ser benfeitor, que quer ajudar, quer apoiar diretamente estas comunidades cristãs para que possam manter e continuar a viver a sua fé nos seus países de origem. E uma forma de ajudar é com a declaração de IRS. É uma forma fácil, gratuita e eficaz de ajudar a igreja que sofre, de ajudar os cristãos perseguidos. Sim, Paulo, mais uma vez eu relembro aqui que esta é uma forma muito simples de ajudar os cristãos perseguidos, sem que isso nos custe um cêntimo sequer. Basta para isso que na nossa declaração de IRS façamos uma pequena cruz em que para que possamos doar 0,5% do nosso imposto a uma instituição, neste caso, claro, à Fundação AES. Este dinheiro, por exemplo, irá permitir-nos ajudar a Igreja na Ucrânia a manter-se junto à população, junto à comunidade, para que possam ajudar e para que juntos possam continuar a viver e a manter-se e a sobreviver neste país que está a atravessar, sem sombra de dúvidas, uma das maiores crises de sempre da sua história. É isso mesmo, fazendo uma cruz na sua declaração de IRS, está a ajudar a suportar a cruz do sofrimento dos cristãos no mundo. E agora sim, chegamos então ao fim do nosso tempo, ao fim de mais um Igreja no Mundo, aqui na sua televisão. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da AES em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, conto consigo, sempre aí, desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.